Boa tarde, crianças do sétimo ano. Nós estamos dando reinício às nossas aulas, né? Depois dessa parada que tivemos. E hoje nós iremos ver na página 58 problemas com números fracionários. Estávamos estudando a adição e subtração de números racionais e números fracionários é uma das formas de números que compõem os números racionais. Só para lembrar, quem são os números racionais? São os números naturais, os números inteiros, e acrescenta-se a esse conjunto dois tipos de números, os fracionários e os decimais. Hoje nós vamos focar mais na questão de problemas envolvendo frações, certo? Então vamos aqui, ó. Pontos a ponderar. Na solução de problemas com frações, devemos lembrar que nós temos três coisas aqui que ele colocou, três pontos mais importantes. O todo, o primeiro ponto, o todo que está sendo repartido pode ser sempre representado por uma fração com numerador igual ao denominador. Uma forma de entender melhor isso aqui é o seguinte: existe uma parte na fração que indica a totalidade. Essa parte é o número de baixo que chamamos de denominador. Esse denominador, ele representa, ele indica a quantidade de partes, a quantidade total de partes que algo foi repartido, certo? E o de cima, que nós chamamos de numerador, ele indica quantas dessas partes foram utilizadas, foram retiradas, foram calculadas desse o todo. Então vamos lá, numerador é o que eu retirei do total. Denominador representa o total. Então, nós temos uma fração aqui, 2/5, né? Que nós lemos 2/5 na forma matemática. Esse 2/5 quer dizer o quê? Quer dizer que eu peguei algo, dividi em 5 partes, e dessas 5 partes eu fiquei com 2 partes. Isso é a representação de 2/5. Ele pode, ou toda a fração pode ser representada como um todo quando você iguala o numerador ao denominador. Ou seja, que se eu quero saber quanto é o todo de 2/5, é simples. É só saber que o todo é 5. Então, para mim ter todas as partes desse algo que foi dividido, o numerador tem que ser igual ao denominador. Então, aqui vai ser representado o todo, certo? Aí um exemplo bem prático, se a pessoa vai para a pizzaria e pede uma pizza lá e ela é dividida em 5 partes e ela come 2 dessas partes, então nós temos essa representação. Qual foi o consumo da pizza por essa pessoa? Foi 2/5. Dividiu a pizza em 5 partes, que foi o todo. Dessas 5, ele comeu 2, certo? Para ele comer toda a pizza, ele teria que comer as 5 partes. Por isso que o todo é sempre representado com um numerador igual ao denominador. Pois bem, outro ponto aqui, ó. Para achar uma fração de uma fração, que a gente vê muito achar uma fração de um número inteiro. Mas tem como também a gente calcular a fração de uma fração. Basta multiplicar uma pela outra. Ele deu o exemplo aqui de 3, para a gente tentar descobrir quanto é 3/7 de 2/3. Eu vou fazer aqui para vocês, para entenderem melhor. Quanto é 3/7, 3/7 de 2/3, ou seja, de 2/3. Isso aqui é muito simples. Ó. Eu vou só pegar isso aqui e transformar em uma multiplicação. O DI, na matemática, toda vez que vocês verem esse DI, esse DR na matemática, ele representa a multiplicação. Cada palavrinha dessa tem um significado, uma simbologia dentro da linguagem matemática. Então, o DI representa a multiplicação. Então, fica aqui, ó. 3/7. O DI eu vou trocar pelo vezes 2/3. Então, como é que se resolve? É só multiplicar. A multiplicação de fração é muito simples. Não precisa calcular MMC, como fazemos nas adições e subtrações. É só multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo.
Então, 3 vezes 2 dá 6. E 7 vezes 3 dá 21. Terminou? Esse é o resultado final? Dificilmente vocês irão encontrar em uma prova, principalmente se ela for objetiva, né? Ou a famosa de marcar, as frações nesse estilo. Qual estilo? Frações que não estão na forma simplificada, certo? Essa fração aqui, ela não está na forma simplificada, ela pode ser reduzida. E como é que eu faço isso? Como é que eu simplifico? Como é que eu reduzo uma fração? É muito simples. Eu tenho que procurar um número que dê dividir tanto de cima como de baixo, por esse mesmo número. E se existir esse número, é porque a fração pode ser simplificada. Se não, se esses dois, o numerador e o denominador, não têm um múltiplo em comum, ou um divisor em comum, né, melhor dizendo, significa que essa fração já está reduzida. Ela não pode mais ser simplificada. Mas nesse caso existe um número que dá dividir o de cima e o de baixo. Esse número é 3. Os dois são divisíveis para 3, tanto o 6 como o 21. Aí é só dividir. Outra coisa, eu não posso dividir o de cima por 3 e o de baixo por um 7, por exemplo. Não posso, porque isso vai mudar o valor da minha fração. Eu tenho um número que eu vou usar aqui para dividir o de cima, tem que ser o mesmo que eu vou usar para dividir o de baixo. Aí fica 6 dividido para 3 dá 2. E 21 dividido para 3 dá 21 dividido para 3 dá 7. Certo? Por isso que no livro está lá o resultado 2/7. É porque sofreu uma simplificação, uma redução, essa fração. Muito bem, esse foi o segundo item. Terceiro item. Quase todos os problemas sobre frações se resumem, no final, a uma simples questão de redução à unidade. O que essa palavra quer dizer? Eu posso pegar qualquer fração e reduzir à unidade. Unidade, gente, é a parte inteira, certo? O que é fração? Fração são pedaços, são partes. É um inteiro que foi repartido, dividido. Isso é fração. Por isso que toda fração é uma divisão. Então, eu posso, da mesma forma que eu posso dividir, reduzir, despedaçar um inteiro, eu posso encontrar o total, o todo, de que ou do qual essa redução veio, ou essa divisão veio. É isso que nós vamos ver aqui, ó. Na passagem do todo para a parte, ou da parte para o todo. Aí ele deu alguns exemplos aqui, ó, 3/4, né? 3/4 de algum número, que ele não indicou aqui qual é, mas nós vamos já descobrir. 3/4 de um número deu 3.600. Agora, qual é o todo desse número? Esse 3/4 significa que você pegou um número, dividiu em 4 partes, e pegou 3 dessas partes, dessas 4 que foram divididas, ele pegou 3 e deu 3.600, certo? Então, quer saber qual é o valor total? Qual é o número total dessas 3 partes? É isso que nós vamos já descobrir, certo? Ó aqui, ó. Ele pegou, se eu tenho 3 de 4 partes e deu 3.600, ficou faltando quantas partes do total? Ficou faltando uma. Então, nós temos que representar isso também com a parte que falta. Eu tenho 3 partes, deu 3.600. Eu preciso descobrir agora, antes de descobrir o todo, eu preciso saber quanto é a parte que falta. Aí nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa. Nós vamos pegar aqui, ó. 3/4 deu 3.600. Certo? Então, peguei 3 partes aqui das 4, multipliquei e deu 3.600. Quantos é uma dessas partes? Ora, se 3 vezes as partes que foram divididas deu 3.600, para mim saber quanto é uma, é só pegar aqui, ó, 1/4 e fazer a mesma operação. Só que agora, em vez de multiplicar, eu vou fazer o processo inverso da multiplicação. Porque aqui já veio o resultado da multiplicação. Para saber quanto é uma, eu vou dividir. Eu vou pegar esse número que resultou em 3.600, multiplicado por 3,
e vou dividir ele. Vai ser 3.600, só que agora dividido para 3. Para que eu estou fazendo isso? Para mim saber não quanto é 3 partes, e sim quanto é uma dessas partes. É só pegar o 3.600 dividido para 3, que vai dar 3 por 3 dá 1, sobra nada, 6 dá 2 e repete os 2 zeros. Dá 1.200, ou seja, cada uma dessas partes é 1.200. Então, se 3 partes dá 3.600 e uma parte dá 1.200, qual é o número total? É só juntar essas duas, o 3.600 com o 1.200, certo? Ou seja, 4 das 4, não é? A totalidade vai dar 4, 3.600 mais 1.200, vai ser 4.800. Então, o que é isso? Isso é parte para o todo. Eu peguei 3 partes e com essas 3 partes, sabendo o seu valor, eu descobri qual é o total desse número. Beleza? Agora nós vamos fazer a segunda parte desse item, que é o total para a parte. Olha só. Como foi falado no item A, ou no primeiro item que ele deu, diz o seguinte: se eu quero saber a totalidade de uma fração, eu tenho que igualar o numerador ao denominador. Foi isso que aconteceu. O que é que ele está dizendo aqui? Ó? Que 7 de 7 deu 56. Ou seja, ele pegou uma coisa, dividiu em 7 partes, dessas 7 partes pegou 7, e o resultado disso é 56. Agora, se o todo dá 56, né? Se todo foi dividido, deu 56, quanto seria apenas uma dessas partes? Aí é onde nós podemos fazer usando um método bem simples. Existem outras formas de fazer, que eu até prefiro, tá? Mas eu vou deixar isso para a próxima aula. Mas assim, se eu quero saber 1/7 de 56, como é que eu faço? Se eu já sei que as 7 partes dá 56, para saber quanto é uma parte apenas, é só pegar e fazer o inverso. Eu vou dividir esse 56 por 7. Então, 56 dividido para 7 vai dar 8, certo? Por quê? Porque 8 vezes 7 é 56. Ou seja, cada uma dessas partes que foi dividido dá 8. E se eu quero saber quanto vale 5 dessas partes, desse algo que foi dividido? Ora, se o todo dá 56 e uma parte dá 8, é só pegar agora a quantidade de partes que eu quero e multiplicar por 8, certo? Ou se pode usar outra forma. O mesmo modelo aqui, só que da divisão. Mas pela multiplicação sempre é melhor fazer. Então, se uma parte é 8 e o total é 56, quanto é 5 dessas partes? É só você pegar, ó. Isso aqui vai ser igual a 5 vezes 8, certo? E 5 vezes 8 vai dar 40. Então, 5 dessas partes é 40, certo? Então, é assim que se faz. Então, tomara que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, tá? Pode entrar em contato que a gente tira as dúvidas. Então, até a próxima.